Pessoal, bom dia. Agora a gente vai falar aqui sobre um outro assunto, que é o vínculo entre a planilha orçamentária e o cronograma de longo prazo. Que, como eu tenho falado, é de lá que a gente tira todas essas curvas que a gente tem visto, né? Todas essas previsões automáticas, certo? Ela é essencial. É, Porém, é algo que vocês não estão participando do dia a dia. Acaba que eu que tenho feito esses registros, algumas obras fazem essas atualizações quando tem novos itens, mas eu acho interessante todo mundo ter conhecimento de como funciona. Então, a gente vai começar por aqui. Estamos aqui na página principal de navegação. Vamos clicar em orçamento. E a gente cai aqui na planilha orçamentária, tá? Então, essa estrutura aqui que vocês vão ver é a planilha orçamentária que vocês estão acostumados da obra, com as previsões, com toda a listagem dos serviços, né? E temos uma coluna aqui de total com BDI, que é exatamente o que vocês vão ter em planilha, que é o que nós vamos medir, que vamos estar medindo, né? E se clicar nesse mais aqui, você pode até ver o detalhamento, que é a quantidade, unitário sem BDI, unitário com BDI, né? Total com BDI. Temos tudo isso aqui. E aqui do lado direito, se a gente clicar neste mais aqui, temos já a parte de custos. Então eu sempre deixo aqui uma referência, que é a meta. Então aqui falávamos de receitas, aqui estamos falando de custos, quanto vamos gastar. E aí é sempre legal a gente usar isso aqui como referência para tentar tratar isso aqui tudo como teto, o máximo que podemos gastar em cada item. Se a gente conseguir seguir isso aqui, a gente sabe que vai ter um resultado financeiro ótimo nessa obra. Tá? Além disso, eu deixo um campo aqui, que é projeções da obra, porque pode ser que quando vocês estiverem tocando a obra, vocês estão mais por dentro, tem mais capacidade de dar uma previsão mais precisa do que foi feita antes do início da obra, né? Então vocês podem estar alterando aqui esses valores. Então, talvez aqui antes, em vez de ou falar 50 mil nesse item, você pode mudar para 40 mil, né? Então, esse 40 mil vai se sobrepor aos 50 mil, tá? Então, só para saberem disso. Então, vocês sabem de onde que a planilha orçamentária sabe quanto vamos medir e de onde a planilha orçamentária sabe quanto que vamos gastar, né? O que a planilha orçamentária não nos diz ainda é quando que isso vai acontecer. Se é no mês 1, no mês 2, semana 1, semana 2, tá? E é por isso que a gente precisa vincular esse orçamento a um cronograma, tá? E aí, existem três tipos de vínculos para a gente distribuir esse orçamento no tempo. O primeiro vínculo é o vínculo direto ao cronograma, né? Então, o CLP. Tá? Então, se a gente der, vamos pegar aqui alguns serviços diretos aqui, vamos pegar um lustre aqui, por exemplo. Né? Se eu der um clique duplo aqui, eu vou ver como que ele está distribuído. Então, esse lustre ARA, né? Ele está, Arandela RA, ele está vinculado aos 8 trechos das arandelas da rotunda. Tá? Então a gente sabe que a arandelas da rotunda é um item do cronograma, e aí a gente sabe que quando terminar cada um desses trechos, vai medir uma parte desse serviço total, certo? Então é assim que funciona o vínculo, que eu vou detalhar melhor a seguir. E aqui no final da planilha, a gente sempre tem nas obras o grupo administração, que é um exemplo mais claro de outro tipo de vínculo. Que esse aqui, ele não está vinculado ao CLP. Se eu der um clique aqui duplo, eu só vou visualizar o CLP, mas eu não tenho um vínculo a nenhum item específico. Né? O que eu tenho é uma indicação de SV. E esse SV ele pode ser mensal, vamos clicar aqui para a gente ver. Então a gente tinha um vínculo de CLP e dois vínculos SV, quer dizer, sem vínculo ao CLP. E aí ele pode ser do tipo medição mensal ou medição proporcional, tá? Essa questão de proporcional, vou falar rapidinho, mas a diferença é que a mensal, se nós temos 10 meses de engenheiro e 10 meses de obra, em cada mês a gente vai medir um mês de engenheiro. Mas tem algumas obras, bom, quem tem essa regra aí na obra que coordena sabe muito bem o que é. Os outros talvez não tenham contato. Mas explicando rapidamente, o proporcional, ele não vai medir um mês de engenheiro por mês de obra. Ele vai medir proporcionalmente ao que foi executado. Então, o cálculo que é feito de quanto o cronograma físico avançou, a gente calcula essa porcentagem, e aí, de acordo com essa porcentagem, é o tanto desse total de dinheiro que a gente vai medir. Então, pode ser, às vezes, 0,2%, 1,8%, certo? Não é linear, tá? Então, só uma apresentação rápida para entenderem o que é isso. E agora que foi essa introdução geral, vamos só explicar aqui esses vínculos um pouquinho com mais detalhes, né, de como que é esse preenchimento. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar esses itens aqui do começo, vou dar um clique duplo aqui, né, eu já tenho um vínculo aqui, que é esse item 2.1 do orçamento está vinculado ao 168 do cronograma. Né? E aí, aqui eu vou indicar quanto que eu vou gastar, então aqui
ele está pegando os valores que estavam aqui na planilha, né? Que previa gastar 50 mil, como a gente viu no início. Mas aqui a obra pode mudar, se quiser, tá? Se ela falar assim, ah, não, aqui na verdade vai ser 40 mil aqui e aqui 10 mil, tá? Vocês podem fazer essa mudança. O valor que tiver aqui dentro dessa janelinha é o valor que de fato vai ser utilizado nas nossas projeções, tá bom? A equipe também aqui não está prevista mão de obra para esse item aqui, tá? Mas vocês podem colocar, então, o número de diárias, né? Então, vamos supor que você quer, durante 5 dias, ter 3 pessoas trabalhando. Você vai botar um 15 aqui, então são 15 diárias, né? Então, são 5 pessoas durante 3 dias. Esse medição aqui, eu vou explicar no outro item que tiver mais vínculos. E vamos fazer isso então, tá? Então, isso aqui a gente poderia ter feito, quando você fechar, automaticamente essas atualizações já foram para o nosso programa, tá? Mas vamos só excluir aqui para explicar uma coisa. Então, aqui eu zerei um item, vamos reiniciar do zero. Se eu der um clique duplo aqui, como não tem nenhum vínculo, eu vou ver a planilha inteira, tá? E aí eu posso selecionar com quais que eu quero vincular, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero vincular a... eu vou pegar aleatoriamente aqui alguns itens, só pra gente, eu posso selecionar vários, tá? Pegar alguns itens, inserir um vínculo, tá? E aí ele chega zerado aqui. Ele pega todos os itens que eu escolhi, né? Lógico que vocês vão escolher com cuidado, que eu coloquei rapidamente. E aí, o que começa, inicia tudo, é isso aqui, porcentagem de medição. Tá? Como que a gente vai fazer esse preenchimento? A gente tem que falar o total desse item 2.1. Em qual item que ele vai estar vinculado a sua medição? Tá? Então a gente tem que dividir isso em 100%. Então eu posso ir colocando aqui 10, 10, tá? A gente pode fazer assim como quiser. Mas eu tenho um atalhozinho que é o seguinte, clicar aqui, ó, preencher porcentagem de medições. Tá? Vou clicar aqui para vocês verem o que acontece. Tá? Certo, então vou deixar essa janelinha aberta aqui enquanto eu explico o restante. Aqui, o que ele fez? Ele vai lá no nosso cronograma e vê a duração de cada serviço e, proporcionalmente à duração de cada serviço, ele já propõe um percentual inicial. Tá? Então é só uma referência. Vocês que vão ter que definir certinho como vocês querem distribuir esses itens. Mas geralmente é coerente, né? Se o item demora mais dias para ser executado, tendencialmente ele tem uma representatividade maior no tanto de medição. Ou seja, se eu terminar a parte 4D, né, eu vou medir 21%. Se eu terminar a parte 1E, aqui no final, ela ficou zerada porque ela deve ter tempo zero. Se eu medir a parte 4A, eu vou medir 18%. Tá? Então é algo automático. E aí também a gente pode clicar, usar essa função aqui, preencher as colunas de custo conforme esses valores. Eu vou clicar em sim, e olha só o que ele fez. Ele pega o total previsto aqui, esse total previsto é aquilo que nós preenchemos lá na planilha de trás. E ele distribui aqui entre os itens proporcionalmente ao que nós colocamos na medição, tá? Então isso é uma forma de preenchimento mais rápido, mas lógico que o ideal é a gente no olho mesmo, falando assim, ah não, esse aqui vai ser 25, né? Então esse é o ideal. Mas como a gente geralmente não consegue chegar no ideal, a gente faz isso aqui, esse preenchimento inicial rapidamente e depois ajusta, tá? E aí por fim, esses campos aqui, a gente pode ir selecionando se o tipo de vínculo é linear ou de conclusão. Isso quer dizer, vamos supor, essa parte 4B, 28%. Vamos supor que eu faço metade no mês, metade no outro. Se eu colocar linear, ele vai medir metade no mês e metade no outro. Se eu colocar conclusão, ele vai medir somente lá no final, quando eu finalizar o serviço. Tá? Quando eu finalizar o serviço, ele mede os 28%. Tá? E se quiser um atalho, pode dar um clique duplo aqui e você vai mudando o que você quer. Tá? Faturamento direto, por enquanto não precisa se preocupar, tá? Porque a gente não está utilizando isso ainda, mas a gente tem que colocar se é sim ou não. Se vai ser faturado diretamente para o contratante ou não. Vamos deixar como padrão não. Esse padrão aqui também não estamos usando ainda. Pode deixar sempre um, pode deixar em branco, tá? Esse aqui ainda não estamos usando. Nas próximas inserções, funções dentro do programa, a gente coloca, tá? E aí pronto, então aqui nesse vídeo a gente preencheu uma referência inteira, tá? E só para finalizar, o outro caminho que a gente pode fazer é o contrário. Em vez de olhar pelo cronograma e vinculando ao CLP, você pode também vir aqui. Você vem no CLP e vai vinculando ao, ao orçamento. Né? Acho que eu falei errado. Em vez de, no primeiro a gente ia do orçamento puxando o CLP e agora a gente vai do CLP puxando o orçamento. Então, vamos só dar um clique duplo aqui, por exemplo. Vamos ver esses plafons da rotunda. A gente vê aqui todo o detalhe e a gente vê qual que é o vínculo do orçamento. Então, olha, a gente está vinculado ao item 7.2, ao item 7.3 e ao item 7.5. Ele já dá uma colinha aqui de quantas diárias esse item está pegando de cada referência. Né? Então, esse plafond aqui, ele está pegando 25 mais 25, 50 mais 65 diárias.
tá? Se eu quiser mudar, por exemplo, eu posso clicar aqui e alterar. Tá? A gente vem aqui e abre o que a gente viu anteriormente, né? Então, eu abri aqui o item 7.3. Então, esses são todos os vínculos 7.3 e um deles é o trecho 6, tá? Enfim, isso aqui, como eu falei, eu estou passando rapidamente porque vocês não vão estar utilizando. Mas se um dia precisarem, está aqui o manual, tá bom? E a gente pode alterar como quiser. E agora, só para finalizar, a gente tem esse botão aqui, atualizar, tá? Que ele dá uma colinha para a gente. Ele pinta aqui de laranja, tá? Ele pinta de laranja os itens que, aqui no caso da planilha orçamentária, aqui no caso do CLP, ele vai mostrar aqui na primeira coluna qual item não tem nenhum vínculo. Então esse aqui PDO, ele está sem vínculo, tá? Então aparece o botão aqui, criar vínculo. Posso ir lá e procurar algum item aqui, posso selecionar mais de um, inclusive, onde que eu vou jogar esse vínculo aqui, tá bom? E a mesma coisa lá na planilha orçamentária. Se a gente vier aqui na planilha orçamentária, aqui, ó, tem esse botão, atualizar indicadores de pendências. Eu clico aqui em atualizar indicadores de pendências, e se tivesse algum item aqui, só deixa eu mostrar aqui, por exemplo, vamos supor que esse aqui não tivesse dando 100%, vou botar aqui para 15%. Tá? Então não está somando 100%, né? Eu coloco atualizar indicador de pendência, ele vai me indicar, tá? Então a gente pode passar aqui e ele vai mostrar onde que pode ter alguma falha no vínculo, porque todos têm que ter 100%, né? Todos os itens do orçamento têm que ter 100% de vínculo com o CLP e todos os itens do CLP têm que ter pelo menos um vínculo com a planilha orçamentária. Beleza? Então, acho que eu finalizei e qualquer dúvida, claro, estou à disposição.